Olá, mais uma vez nós estamos juntos aqui pela TV Câmara de Cubatão com o programa Espaço Cultural. Antes da gente conversar com o nosso convidado muito especial hoje, deixa eu só agradecer a você, telespectador, as pessoas que nos encontram na rua e têm elogiado o trabalho da TV Câmara de Cubatão através da nossa produção e da nossa direção. Um beijo no coração de todos vocês e muito obrigado pelo carinho da atenção. No programa Espaço Cultural de hoje, a presença do senhor Valdir Macedo, amigo da cidade, amigo nosso já há um tempo, muito amigo do querido amigo, o editor José Pimentel, o senhor Valdir Macedo, que é fotógrafo há mais de 50 anos e tem uma experiência larga nesta cultura que é a fotografia. Seu Valdir, um abraço, obrigado por ter nos recebido. Estamos aí. Está tudo bem? Tudo bem. 50 anos de fotografia ou mais? E com 50 anos ou mais, ainda sou um aprendiz. Ainda né? é. Porque tudo muda, né? Todo dia aprendendo. Exato. Todo dia, assim, aprendendo. Porque muda essa tecnologia e a gente tem que acompanhar. É. Eu comecei com a fotografia, vendendo quadros. Foi aí que surgiu a vontade de ser um fotógrafo profissional? Aqueles quadros de parede na época, isso em 61. Tá. A gente viajava para assim, Brasília, na época da construção de Brasília, e lá era um mercado bastante promissor nessa área de quadros. E na construção de Brasília, o senhor chegou já a fotografar alguma coisa? Não, mas começou depois dali, né? Porque lá a gente ficou por uns 2 anos, né, vendendo quadro. Tinha aqui na Grande São Paulo uma empresa que montava esses quadros, pintura, né? Tá. A pintura assim a óleo, a sépia, que era muito utilizada. Cada família tinha o quadro dos seus entes queridos na sala, né? Certo. E nós fazíamos isso aí e vendia através de uma empresa aqui em São Paulo, na Moca, Irmãos Iso. Quando o senhor diz nós, o senhor diz quem? Eu e meu irmão, foi quem me colocou nessa área, Manuel Macedo. Certo. Manuel Macedo. Mas tinha mais idade que o senhor? Mais idade. E foi a partir daí que o senhor começou a sentir a vontade de fotografar? Exatamente. Por causa dos quadros? Então, lá nós conhecemos um serviço na época que apareceu em 61, 62, que era o diapositivo, aquele monoclino. Sim. Que se olhava através de uma lente, não sei se você chegou a conhecer. O diapositivo colorido, né? Porque até ali nós tínhamos assim, o colorido, mas era só pintura. E a fotografia mesmo era em branco e preto. Tá. E começou através do diapositivo, que era o monoclino. O filme, era o próprio filme, fotografava e o filme recortava e montava no aparelho e o cliente via. E através disso a gente, inclusive, trabalhava com o público e eu gostei muito dessa parte de trabalhar com gente. Entendi. Porque a gente aprende trabalhando com gente. No né? dia a dia, né? E isso em várias classes sociais. Tinha assim, período que a gente trabalhava com classe média, classe alta, a classe baixa, peãozada mesmo. E eu ali aprendendo, né? Com esse pessoal. Foi essa parte que me deixou na fotografia, eu gostei muito. Pode-se dizer, seu Valdir, que o seu trabalho profissional como fotógrafo então começou em Brasília? Começou em Brasília. Porque foi lá que vocês foram vender os quadros e, posteriormente, o senhor sentiu vontade de fotografar? Exatamente. Passamos a conhecer esse serviço novo e trouxemos ele para cá, para São Paulo. E passamos a fotografar. E daí a gente, praticamente, o cliente é quem mantém a gente na profissão. Claro. E prestando serviço para assim, o serviço social, esse serviço é visto por milhares de pessoas. É verdade. E quando o serviço é médio bom, o próprio cliente faz a nossa propaganda positiva. Isso é que é importante. Um indica para o outro, né? Exatamente. O senhor já teve momentos marcantes com uma máquina na mão, seu Valdir? Que o senhor se lembre, algum momento emocionante? Uma fotografia, um evento?
Ou foram vários? Momentos assim, que a gente passou na fotografia, ver um noivo desmaiar no altar, uma noiva E o senhor desmaiar. já chegou a ver isso? Já cheguei a ver isso, né? Mas de emoção ou porque passou mal por causa do calor? Ou Não, de emoção mesmo. Acho que a pressão baixa, né? É mesmo? Leva as pessoas. Até hoje ainda acontece isso, é muito raro, mas acontece. E como né? Principalmente o noivo, ele se apavora demais ao entrar assim, assim, ficar na igreja esperando a entrada da noiva. Entendi. Né? Ele erra muito, né? Para receber a noiva, para cumprimentar aquele que acompanha a noiva, o pai ou a pessoa indicada. Ele erra o lugar. Teve um fato muito curioso, até que esse foi aqui na igreja Nossa Senhora da Lapa, isso há uns 30 anos atrás. O noivo, ele ficou tão apavorado, quando a noiva entrou, usava uma cauda muito comprida no vestido, né? Tá. E ele recebeu a noiva do lado errado e percebeu, quis consertar. Mas ele quis consertar e foi por trás e passou por baixo da cauda. E a cauda, assim, prendeu ele na rede. E ele ficou preso. E ele ficou preso naquela cauda, que é praticamente. E a gente teve que tirar. E a gente também não dá risada, não comenta, ali na hora não não vai pode, ali, né? a gente vai lá, tira. E assim resolve o problema. Qual é o posicionamento do fotógrafo de terno? Porque o senhor trabalha assim, elegantemente, Sim. com a sua máquina. Qual é o posicionamento, qual é a atitude de um fotógrafo profissional, respeitadíssimo, como é o senhor, na hora que o noivo desmaiou? Assim, a automaticamente. A primeira reação é ajudar? A primeira reação é ajudar. Ou é a fotografia? Não, a gente não fotografa. Não fotografa. Não. Assim, a primeira reação é ajudar. Tirar o pessoal para não ficar muito em cima, deixar só uma pessoa que cuida, por exemplo, né? Chamar hoje, que é fácil, telefonar um pronto-socorro, alguma coisa que possa socorrer o que seja necessário, né? É a nossa atitude em primeira mão. Né? Agora, fora casamento, senhor Valdir, o senhor já fez outros trabalhos interessantes também relacionados à fotografia? Aniversários, né? Aniversários. Assim, um trabalho que eu fiz envolvendo o presidente da República foi a inauguração da COSIPA. Da Uzi Minas aqui. Que hoje é Uzi Minas, né? Que tinha na época, veio ali o Ademar de Barros, o João Goulart, e aquela correria toda. Personalidades importantes da política nacional. Exatamente. E eu cismei de ir lá também fotografar, que não é o meu caso, né? Mas como aquele evento estava bastante comentado, eu fui para fotografar. Cheguei a tirar a fotografia do Goulart bem pertinho. Pertinho. Bem pertinho dele. Tinha uns problemas como segurança para chegar perto, essas coisas todas? Não, por causa que o fotógrafo sempre gozou desse privilégio. Quando a gente chegava, e até hoje ainda, se não for um ambiente assim restrito, com o nosso equipamento, a gente tem passagem livre. E a gente procura usar isso da melhor forma possível. Claro. Porque é um privilégio, né? De a gente estar com equipamento e poder, inclusive... registrar, né? Assim, onde se diz registrar de mais perto e com essa possibilidade também de não ser barrado, né? Claro. Entra um recinto fechado, restrito a autoridades e a gente, com equipamento, a gente ainda tem esse privilégio. É, né? Uma das paixões da sua vida, a fotografia, seu Valdir? Como assim? É uma das paixões da sua vida, Sim. O seu trabalho Sim. Como fotógrafo, registrando casamento, aniversário e outros eventos? Sim. Sim, por causa que a gente procura, em primeiro lugar, a gente coloca assim o cliente, né? O cliente diz que sempre tem razão e a gente respeita isso. E quando o cliente nos procura, você percebe que na minha casa não tem uma propaganda, não tem praticamente uma divulgação em massa,
quem divulga isso é os nossos clientes, né? Através do serviço que nós prestamos. Então, através disso, nós temos essa assim, obrigação de prestar o serviço da melhor forma que nós podemos. Claro. E melhorar a cada dia, né? Claro, hoje, a responsabilidade aumenta. Exato. Né? Hoje tem meus filhos que me ajudam bastante, eles têm um bom conhecimento na área da informática, né? E isso me facilita muito, né? E como você vê, assim, começou com a fotografia do monoclinho, veio para a fotografia de laboratório, que eu montei um laboratório em casa na época que a gente tinha que fazer tudo, branco e preto, comprar um ampliador, comprar assim, o conjunto de drogas que era praticamente metasulfite, pós-sulfite, a gente fazia tudo. Tudo isso para a revelação da foto? Para a revelação da foto, para a revelação do filme e da foto. Como é que funcionava tudo isso? O senhor disse que não tinha estúdio em casa, ou tinha na época? Tinha essa... Era até obrigado a ter? Exatamente. Esses aparelhos, né, que poderia manusear ele para qualquer lugar, desde que só usasse uma luz vermelha ou a luz preta, que o filme só aceitava a luz preta, ou a luz vermelha no caso da ampliação. Aquelas maquininhas que tinha que tirar o filme, tinha que tirar não podia tirar na claridade, né? Não. E colocar na câmara escura, né? E assim revelar. Era revelar aquele filme e depois fazer a cópia, ampliações. Tem que pendurar a fotografia para deixar ela secar? Sim, aquele... o filme. Uma estufazinha para secar o filme, né? E para pendurar assim, a fotografia, lavagem da fotografia, que é uma química muito pesada. Se não fosse muito bem lavada, ela depois, com pouco tempo, mudava a cor, o amarelo. A gente tinha conhecimento disso, tinha que lavar. Era um consumo de água violento, né? Hoje não se trabalha. Mas na época a água era mais barata, né? Não era tão cara. E a tecnologia veio. Hoje já não se trabalha em lugar nenhum mais com esse tipo de material, nem lá no setor. Não se trabalha mais com esse material não, né, Wagner? Não. Não tem mais esse conhecimento. Não. Hoje traz os filmes ainda, eles são digitalizados, que ainda se faz assim, a fotografia através do filme, que é antigo, né? Digitalizar aquele filme, tem máquinas apropriadas para isso. Eu mesmo tinha uma aqui, ela está já encostada, porque digitalizar o filme e passar, aí faz qualquer serviço atual digitalizado. Com essa inovação, com este crescimento da tecnologia, que facilitou muito o trabalho em várias profissões. Facilitou demais. O senhor ainda tem um pouquinho de saudade? Ainda é saudosista com relação ao trabalho ou não? Não, né? Não, por causa que o trabalho era muito intenso e difícil. Porque com a máquina mecânica, por exemplo, para você fazer um serviço em movimento, não é fácil. A gente tinha que ganhar essa prática, já não usar praticamente foco, porque a imagem está em movimento, tinha que usar espaço, cálculo de espaço. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 1 metro, olhar para a imagem e saber que tinha 1 metro, 2 metros, 3 metros, para sair em foco. E na hora de revelar também, hoje em dia o senhor tem muito mais facilidade e rapidez de entregar o trabalho do que antigamente, né? Sim, tranquilo. E praticamente, para ajustar esse maquinário, né, que tinha que ser tudo na mão, foco, lente, praticamente, conforme tu vê nessa maquininha mecânica, né, praticamente o espaço também na mão, telêmetro, fotômetro, tudo na mão, né? Isso um curto espaço de tempo. Entendi. Não era fácil. E a troca de material, a troca de câmera, era constante também ou não? Não. Hoje em dia o cidadão compra um celular, daqui 3 meses já vem um outro. Exatamente. E até com automóvel acontece isso, com carro, essas coisas todas. Sim. Na época, essa mudança
também era rápida, assim, ou demorava Não, mais? não era tão rápido. E aqui para nós, principalmente, quando chegava assim o material aqui, lá fora ele já tinha de 20 anos para fora. Para fora, Para chegar aqui para nós, né? É. Aí tem uma máquina aí que é de 1936. Ela veio chegar aqui em 50 e pouco que chegou essas máquinas. Foi mais ou menos para o fotógrafo. parecido com um computador que já existia há 20 e poucos anos e chegou aqui no Brasil. Não, vamos fazer o seguinte, seu Valdir. Nós vamos a um intervalo comercial. Sim. E daqui a pouquinho nós retornaremos para continuar conversando com o senhor e nós vamos mostrar esse acervo aqui, este material, essas máquinas fotográficas antigas que o seu Valdir, apesar de não ter saudade, guarda com muito carinho. O programa Espaço Cultural volta depois do intervalo. Até já.